Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Conexão Palestra, de torcedor para torcedor. Eu sou Daniel Grimani, se você não me conhece, e seja bem-vindo ao nosso canal. A gente tem uma página no Instagram e um canal no YouTube, então assim, se você puder se inscrever no nosso canal do YouTube e curtir nossa página no Instagram, a gente agradece. É Conexão Palestra Oficial. E hoje a gente está começando um quadro novo, né? Um quadro sobre livros sobre o Palmeiras, né? Leituras obrigatórias para um palmeirense. E hoje eu não poderia começar diferente. Eu tinha que começar falando sobre esse livro aqui, né, sobre a história do nosso Palestra Itália, tá aqui da minha camisa, que é esse livro aqui que tá na minha mão, né, o Palestra Vai à Guerra, né, 1942. Esse livro é maravilhoso, né, do Celso de Campos Júnior. Eu acho que esse é um livro que é leitura obrigatória realmente para todo palmeirense, né, ó, ele, né, tem gente que vai achar que é grande, mas assim, vale cada centavo investido, cada minuto que você vai gastar aqui lendo, porque ele conta muito sobre a história do Palmeiras e explica muito bem pra gente também a rivalidade que existe, né, até hoje, né, que começou muito fortemente nessa época, contra o São Paulo. E assim, né, antes mesmo de começar a falar sobre o livro, né, falar sobre algumas coisas que eu achei interessante, acho que é bom a gente ressaltar aqui que, meu, se você tem algum amigo que é São Paulino, né, e ele é descendente de italiano, ou de qualquer outra nacionalidade, ele deveria ler esse livro também, tá? Porque esse livro mostra muito bem, né, o que aconteceu, né, no decorrer de 1942, que levou, né, o Palestra Itália a mudar o nome para Palmeiras. Então, acho que isso mostra muito, vamos dizer, um bullying, né, entre aspas, que aconteceu na época do São Paulo com o Palmeiras. Então, assim, de verdade, se você tem algum amigo São Paulino, todo mundo tem, mas ele é descendente de italiano ou de qualquer outra coisa, vale a pena esse cara sentar um pouquinho, né, investir um tempo lendo sobre esse livro que é muito legal. E aí, qual que é o lance desse livro, né? Ele conta todo, né, o contexto histórico, político, né, tinha a guerra mundial, obviamente, nessa época, que estava inserido os times brasileiros, né, e o que isso estava influenciando os times justamente nesse momento, né, de transição aí, né, que o Brasil, por muito tempo politicamente, nessa época, ficou isento em relação à guerra, até, né, que assume, né, a posição contra o eixo. E isso acaba, né, acarretando várias leis, né, e várias, vamos dizer, represárias com os imigrantes. Então, né, por exemplo, né, uma dessas leis era que tinha os bens confiscados todo imigrante italiano, alemão ou japonês, né, o que eram os países que estavam envolvidos no eixo. Então, né, isso acabou dando, vamos dizer, uma corda, né, uma oportunidade para os dirigentes do São Paulo, né, fazerem, obviamente, uma pressão sobre a mídia para tentar, né, conseguir alguns bens que estavam ligados com, né, os times que tinham, né, descendência de outros países, né? Não era só o Palestra Itália na época, existiam outros times também que tinham esse envolvimento. E isso acaba, né, tendo um decorrer ao longo do livro muito gostoso de você ler, né? Então, assim, é um livro que, apesar de falar de futebol, né, é um livro que fala bastante de história, é um livro que te remete a uma época muito interessante, né? E, obviamente, conta toda a história da arrancada heróica do Palmeiras, que é pra isso que a gente tá aqui. Então, assim, eu separei umas coisas pra contar pra vocês brevemente, tá? Esse vídeo não vai ficar longo. Uma delas, eu até queria ler pra vocês aqui, ó, um pedaço do livro aqui, né, uma frase, que tá na página 151, que é o seguinte, ó: amanhã todos os jornais dirão que o Palestra venceu, mas não convenceu. Isso já mostra, né, a má vontade da mídia em relação ao Palmeiras desde 1942, né? Então é legal de ter isso na cabeça, né? E isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa histórica com o Palmeiras, nessa má vontade da mídia. Isso já acontecia desde essa época. Bom, mas enfim, né? Durante o livro você entende, né, que existia uma pressão ali de São Paulo pra, né, conseguir, né, o Parque Antártica, vamos ser honestos, né, o nosso estádio, que era o Parque Antártica na época, não era Allianz Parque ainda, e, né, o Palmeiras tenta, né, de todas as maneiras, o Palestra Itália na época, desculpa, tenta de todas as maneiras contornar essa situação, né, então o Palestra Itália muda de nome, né, ele vira Palestra de São Paulo uma época, não é o suficiente porque tem, né, o Palestra na frente, que teoricamente remetia à Itália, e daí finalmente muda de nome para Palmeiras. Ele muda de nome para Palmeiras um dia antes da final, né, do Campeonato Paulista de 1942, justamente contra o São Paulo, né, quis a história dar esse gostinho pra gente.
E qual que é a parte mais interessante disso, né? O Palmeiras tinha um timaço, né? Se a gente for pensar em 1942. Eu até anotei o nome de alguns jogadores aqui pra falar pra vocês. Ó, o Berdan, Og, Junqueira, Lima, Zezé, Valdemar Fiume e o Oswaldo Brandão. Era banco. Né? O Oswaldo Brandão depois ele vai se tornar técnico do Palmeiras e vira um dos maiores técnicos da nossa história. Inclusive, vai ter um vídeo que já fala sobre o livro do Oswaldo Brandão. Não é o momento agora. Mas, de qualquer maneira, esse time entra em campo contra o São Paulo. Após mudar de nome, né? Eles contam toda a história da mudança de nome pra Palmeiras. E no momento que os jogadores entram em campo, lembra, tinha toda aquela pressão, né, que era um time de origem italiana e tudo mais. Todos os jogadores, né, que entram em campo, entram carregando uma bandeira do Brasil, o que é bem emocionante, né? Eles estavam esperando uma retaliação dos São Paulinos, né, torcida de São Paulo. Mas a partir do momento que os jogadores do Palmeiras entram com a bandeira do Palmeiras, não acontece nada, né? Ninguém ataca pedra na bandeira do Brasil, né? Pelo amor de Deus. Né? E aí o que acontece? Começa a rolar o jogo, né? O jogo começa a acontecer. O Palmeiras mete 3-1 no São Paulo, e aí a gente tá no segundo tempo, né, esse seria o ápice do livro. A gente tá no segundo tempo, e aí tem um pênalti, né, o Og faz um pênalti, aliás, sofre um pênalti, desculpa, e os São Paulinos, né, pensando que queriam perder de 4-1, eles simplesmente param de jogar. Então, assim, eles abandonam o jogo. Mas não é que eles vão embora, né, do gramado, não é isso que acontece. Eles ficam parados ali, né, eles se recusam a jogar, e aí os jogadores do Palmeiras ficam trocando bola entre si. Então, a partir dos 21 minutos do segundo tempo, o jogo meio que ficou interrompido, e aí a gente acaba tendo, né, a vitória do Palmeiras, né, primeiro título, né, com o nome Palmeiras, em cima do São Paulo, né, e com uma história magnífica dessa de reconstrução, mudança de nome e, claro, né, uma goleada, o que deixa a coisa mais legal ainda. E aí, né, acho que é legal a gente terminar, né, esse vídeo falando que nesse momento que o Palmeiras, né, vira Palmeiras, deixa de ser Palestra Itália e muda o seu nome, a gente tem, né, um time que acaba morrendo líder, porque era o líder do campeonato, e nasce campeão. E é por isso, né, que todo mundo que é palmeirense tem tanto orgulho de 1942 e da arrancada heróica. Então é isso aí, se você curte o nosso vídeo, curte aí, compartilha com seus amigos e vamos deixar o Palmeiras mais forte. Ou Palestra Itália.